Salve Maria, meu nome é Padre Chabel, sou sacerdote da Sociedade do Espírito Santo e como você pode ver no vídeo, hoje nós falaremos de um tema, rapidamente, espero tratar do tema rapidamente, da presença de Satã no mundo moderno. Por quê? Porque é um tema importante. Primeiro porque há muitos erros sobre o que é, qual é a natureza dos anjos, o que os anjos fazem, o que eles... enfim, como eles são, como se pode perceber, se eles existem, Porque lembramos que Satã, ou os demônios, digamos assim, não são outras coisas senão que anjos, mas são anjos, de acordo com a teologia, que se perderam, ou seja, não foram salvos porque tiveram uma culpa, e foram assim condenados eternamente, estão condenados eternamente, Mas o que acontece? Acontece que atualmente nós vemos em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas seitas, para dizer assim, que há um certo exagero, existe um certo exagero sobre a existência do demônio. Então, por exemplo, vemos, por um lado, um credismo, uma crendice na existência. Isto faz com que muitos charlatões, por exemplo, de igrejas de seitas protestantes, usem de certas pessoas que estão necessitadas de dinheiro, necessitadas, enfim. São pessoas que fazem ali a sua atuação, atuam como pessoas que estão possessas pelo espírito maligno, digamos assim. Então, muitas pessoas que são têm certa pretensão ou certa tendência a crer, em ver em todas as partes a existência do maligno, então acabam se perdendo ali naquelas seitas e ficam como perdidas, inclusive, em relação à existência própria da ação do maligno. E, por outro lado, constatando este problema da crendice protestante, etc., o cientificismo moderno já não crê mais na existência de Satã. Então, há um extremo, há todo um extremo. Eu mesmo fazia, digamos assim, com o avançar da minha vida espiritual, vim perceber a ação desses espíritos muito recentemente. De fato, eu também tinha uma certa aderência a um certo cientificismo em relação a esse tema, mas depois eu vi que, apesar de não rejeitar certas explicações, digamos assim, de acordo com o método científico que eles usam, não se pode rejeitar exatamente, objetivamente, a existência deste mal, do mal, que existe de fato e está aí para perder nossas almas. Mas, enfim, então há este extremo. E por que é importante falar do tema? É importante falar do tema porque se não se compreende o tema do mal, o tema do maligno, inclusive o tema destes anjos que existem, não se pode compreender tampouco a nossa religião, a religião católica. Então a religião católica, desde muito do começo, desde o Gênesis, ela crê na existência do maligno. Eu estou falando do maligno aqui para não usar, enfim, o nome específico, da qual não se necessita estar utilizando a todo momento. Então, desde o momento, o homem, Adão, nossos primeiros pais, sendo, aliás, a serpente tentando a mulher, a Eva, a nossa primeira mãe, já se percebe a ação desses espíritos malvados na vida do homem, na vida do homem em relação à sua relação com Deus. Por exemplo, o pecado em si, ele não é uma coisa material, não é uma coisa que um livro, que um cachorro, enfim, um animal, algo puramente material, digamos assim, o mais material, comete. Não. O pecado, ele é de uma fonte sobrenatural. Ele é uma obra angélica por excelência. Então, quando nós pecamos, ou seja, quando digo nós ali, remetendo-se ao pecado original, não foi porque nós não tínhamos, digamos, a possibilidade de não pecar. Nós tínhamos, porque inclusive Nosso Senhor já tinha dito ali para os nossos primeiros pais para não comer aquele fruto que era proibido. Então se poderia pecar, mesmo que a serpente não tentasse, ok? Mas, digamos assim, não é que os primeiros pais estavam
com uma tensão de comer aquele fruto. Eles nem se importavam, se Deus disse, era o que importava. Então, Deus disse, está dito. Então veio a serpente, né, que é a antiga serpente, que é Satanás, né, o espírito maligno, e tentou os primeiros pais, a que pudessem comer este fruto proibido, né, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então eles comeram, né, foram tentados, e até hoje nós pagamos o preço, né, digamos assim, deste pecado, né, do pecado original, e não somente do pecado original, como também dos nossos pecados pessoais, né? Então, se vê que a existência do maligno está presente desde o começo. Negar a existência desses anjos, desses seres espirituais e intelectuais, é negar toda a religião, é negar toda a verdade, é negar toda a história mesmo, né? Inclusive a história científica. Pois bem, então tem um livro, né, de Monsenhor Cristiani, é um livro lá dos anos de 1950 e algo, já no final dos anos 1950, década de 50, né, que ele descreve muito bem como o maligno vai agindo, né, na vida da sociedade, na vida das pessoas, né? O livro chama-se El Satán en el mundo moderno, ou seja, Satanás no mundo moderno, né, como ele atua no mundo moderno. Só que ele, para até poder entrar no tema, que ele vai entrar já no final, ele dá muitos exemplos, né, dezenas de exemplos, sobre a ação do maligno na vida dessas pessoas. Então, negar a existência da ação do maligno, porque tem certos católicos que dizem, não, o maligno existe, né, mas, digamos assim, ele não age. Ele está ali quietinho no canto dele, já está condenado, enfim. Então ele não vai agir. Só para corrigir o nome do livro é Presença de Satã no Mundo Moderno. A Presença de Satã no Mundo Moderno. E que está em espanhol, em versão em espanhol, talvez tenha em português, não sei. É de Monsenhor Cristiani, para quem estiver interessado. Então, essas pessoas dizem, não? Pode dizerem assim, que o demônio ele existe, mas não age. Outros já dizem que o diabo não existe, né? Que já é invenção da Idade Média. Mas se fosse invenção da Idade Média, os próprios judeus, por exemplo, com a Torá, etc., já não criam, né? Então não pode vir da Idade Média, tem que ser pelo menos da Idade Antiga. Mas mesmo na Idade Antiga nós vemos certos escritos, como a própria Sagrada Escrituras, que já se cria na existência desses anjos, e mesmo tanto da existência dos anjos bons, quanto da existência dos anjos maus, né? Então, de um modo semelhante, do mesmo como existe pessoas boas, né, existe pessoas más. No mundo dos anjos também ocorre assim. Existem anjos bons e anjos maus. Então, quando nós falamos de demônios, nós estamos falando de anjos maus, né? Estes seres, eles atuam conosco, né, sobretudo em relação ao intelecto. Mas parece que todas as coisas que existem, por exemplo, para ter a sua forma inteligível, deve-se ter a existência, né, de alguma espécie de anjo, enfim, de algum gênero de anjo, né, para que se possa, por exemplo, inteligir. Então são seres espirituais, são seres que atuam, digamos assim, neste mundo, da qual nós não percebemos com os olhos sensíveis, mas para percebê-los deve ter, digamos assim, uma vivência espiritual, uma vida espiritual, né? Então, dado que a sociedade moderna esqueceu o tema da ascese, por exemplo, o tema, enfim, da vivência espiritual, da vida espiritual, também, consequentemente, quase que obrigatoriamente, vai esquecer da existência tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus, né, quanto dos espíritos malignos. Então, quando ocorre este esquecimento, evidentemente que nós vamos buscar uma solução, porque como isto é um fato, né, da realidade, ou seja, faz parte da realidade mesmo, e o homem já não podendo perceber, por causa de seus vícios, por causa, enfim, de suas paixões, a existência destes seres, eles vão buscar respostas, né, extraídas no cientificismo, né? E o que é o cientificismo? O cientificismo, por exemplo, ele não considera as coisas como são, né? Primeiro se faz certas regras. Digamos assim, o resultado, né, de certa ação, vamos supor, dado o tema da física. Digamos assim que para entender a matéria, né, não se faz como uma redução intelectual, não se entende como a física de um modo intelectual. A Igreja Católica, por exemplo, vai dizer que existe uma matéria primeira.
Igreja Católica, na filosofia, uma filosofia inclusive platônica, enfim, aristotélica, né, vai dizer que existe uma matéria primeira. Em relação à matéria, né, estamos falando. Então, é inteligível, eu compreendo uma matéria que é primeira, que é prima, matéria que existiu antes de todas as outras. Isso é compreensível, isso é lógico, isso é claro para mim, correto? Então, quando nós vamos passar, por exemplo, para a física, né, ele vai explicar o quê? O átomo. Né? Então, o átomo tem a junção de um elétron, a junção de outros componentes, né, da qual dá um átomo e ali é a matéria primeira. Mas, enfim, se tem outros componentes, já não pode ser a matéria primeira. Pelo menos a matéria, né, digamos assim, a primeira matéria, como se querem explicar. Não é inteligível, não é compreensível para nós. Então, digamos, dentro do sistema científico, né, o que eles explicam faz sentido, evidentemente. Então, vão colocar certas regras, e tendo certas regras, vão dar certas análises, e com certas análises terão certos resultados. Então, dentro desse sistema vai fazer sentido. Mas um tema de inteligibilidade, né, no sentido de inteligir, de poder compreender, não vai fazer sentido. Né? Eu de fato, eu até hoje tenho dificuldade de compreender um átomo. Né? Não de compreender de acordo com o sistema, evidentemente, mas em relação à inteligibilidade de um átomo. Né? Não é compreensível no requisito de ser inteligível. Né? Não é questão de uma luzinha, né? 1 mais 1, por exemplo, matemática, que tem um certo... que também tem as suas regras, né? E tem o seu sistema interno, da qual se deve, para poder compreender toda a disciplina, deve-se aceitar certas regras. Né? Mas, por exemplo, dizer que 1 mais 1 são como 2, ou tendo uma pedra vão dar 2 pedras, isto me é compreensível. Isto é mais inteligível do que, por exemplo, compreender um átomo. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque a parapsicologia moderna, né, ou mesmo a medicina moderna, vai negar, em muitas situações, né, a ação demoníaca, porque, de acordo com aquela forma científica da qual eles são adeptos, ou seja, com aquele sistema que dentro do sistema é compreensível, né, vão dizer que não pode existir uma ação, né, do modo, por exemplo, em que se diz nos livros de teologia católica, etc. Né? Mas isto não é verdade. Isso não é verdade porque se formos colocar em relação ao modo de inteligibilidade, a ação, aquilo que eles estão dizendo, não tem sentido algum, né, no modo de inteligir. Então, estamos falando aqui de duas coisas distintas. Não estamos falando aqui da ação do diabo em relação a um sistema que já está organizado, que está feito, né, para que se possa negar a ação. Ok? Então, tendo presente isto, e não estou dizendo que, por exemplo, a parapsicologia não tem o seu porquê ser, né? Inclusive muitas coisas esclarecem, muitos fatos. Eu mesmo já fui adepto a certos métodos, né? Não sou mais. Enfim, eu não vejo por que ser adepto depois que eu conheci a filosofia e a teologia católica em relação aos métodos, né? Então, algumas pessoas certamente entenderam o que eu disse e outras não poderam compreender muito bem, simplesmente porque de fato é uma linguagem mais filosófica nesse sentido, né? Mas enfim. Então, Monsenhor Cristiani, ele vai fazer alguns exemplos, ele dá alguns exemplos, inclusive, por exemplo, na vida de São João Maria Vianney. Na vida de São João Maria Vianney ocorreram vários casos esquisitíssimos, né, da ação demoníaca. Então, nós vemos, por exemplo, que lá no caso da vida de São João Maria Vianney, dado aquele caso que ocorreu exatamente daquele modo, ali existe uma ação real, né, de Satanás. Por exemplo, tem um momento aqui que ele vai dizer, né? Eu vou fazer a tradução e lerei como esta parte. O padre Vianney, né, tinha 32 anos quando chegou a Ars, né, a pequena paróquia estava muito abandonada, muito pobre, né, muito indiferente. Então, São João Maria Vianney vai chegar na cidade de Ars, né? Quem não conhece São João Maria Vianney é um santo muito, digamos, poderoso. Ele é o santo patrono dos sacerdotes seculares. E ele recebeu muitas desses ataques, né, do demônio durante toda a sua vida. Né?
para que se entenda, antes de dar o exemplo, né, não se deve ter medo da ação do demônio se nós estamos em estado de graça. Se estamos buscando os sacramentos, né, nós temos mais poder que o próprio demônio. Por quê? Porque nós temos algo de bom. Né? E o demônio, como falta a bondade relativa, ou seja, uma bondade de virtude, uma bondade de uma relação através das virtudes com o Nosso Senhor, na vida espiritual, enfim, com Deus, né? Ele é menor do que nós, nesse sentido. Mesmo que ele seja de uma natureza superior, como é a natureza angélica, ele é superior a nós, né? Mas nós participamos do ser de Deus através da vida da graça. Então, quando nós estamos participando da vida de Deus através da vida da graça, não é que devemos ter medo. Não é algo assim que, nossa, vou ficar a noite sem dormir. Né? O que pode acontecer, porque eles são muito, digamos, quando você tem estas experiências, eles são insistentes, são chatos, né? São como como um pitbull que late, e eles latem de verdade, né? Em sentido metafórico, ou seja, eles fazem barulho, eles causam problemas, mas não é no sentido de ter medo de eles poderem fazer o mal, não. Quando Nosso Senhor ele permite que estes seres atuam, né, com certas pessoas, é simplesmente para que estas próprias pessoas possam ganhar mais méritos para ir para o céu, ou para que o seu poder possa ser manifesto, que a verdade divina possa ser manifesta. Né? Então nós vemos muito nesses casos de possessões reais, né, não nos casos de possessões, digamos, inventados, como acontece nas seitas protestantes, né, que sempre havia um motivo. Sempre havia um motivo. Ou era para que o poder de Deus pudesse ser, digamos, conhecido, as verdades conhecidas, ou era para humilhar de fato a esses espíritos. Né? Eles, por exemplo, quando possuem alguma pessoa, nem sempre eles estão como muito contentes em fazer aquilo. Às vezes estão sendo como obrigados por uma permissão, enfim, para um bem maior. E sempre que em vista de um bem maior. Mas os casos de possessão, do qual se tira a liberdade da pessoa, são muito raros. Não se acontece, não estamos vendo por aí, nas esquinas. Né? São casos, digamos assim, extraordinários. Então tem um... quando eu estava falando de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele recebia, né, a presença deste espírito em sua casa. Né, e muitas vezes, durante a noite, a casa movia, tremia. Né, e se escutava como ruídos, de acordo com o próprio testemunho de São João Maria Vianney, deste espírito. Né, ele tinha um nome, né, que ele dava um nome, enfim, para mostrar que ele de fato não tinha medo. Ele não é que ele começou a acreditar já no começo, às vezes a casa tremia, havia tanto barulho como de um cachorro selvagem, né, mas ele sempre colocava isto em uma causa natural. Ele nunca foi uma pessoa muito crédula nesse sentido. Depois que as situações começaram a mudar, né, ele percebeu que não era uma coisa natural, né, que era sobrenatural. Então, quando acontece estas experiências, sempre são com pessoas muito prudentes, né, normalmente. Só que o que aconteceu com São João Maria Vianney não era um caso de possessão, mas de infestação. Já nós falaremos a diferença entre possessão, obsessão e infestação. Ok? Então, aqui tem uma história. Né, o nome que ele dava ao espírito maligno era Arpeu. Né? Ele já era como amigo, claro, evidentemente não era amigo no sentido de serem amigos, de terem o mesmo objetivo, né? Mas de fato, pelo fato da presença dele ser tão insistente, né, da qual São João Maria Vianney já não tinha um medo dele. Né? Enfim. Então uma das histórias, né, aqui um testemunha conta o seguinte, né, com a retirada, o carreteiro da aldeia, da pequena cidade, era então um forte moleque, né, de 28 anos, um forte rapaz de 28 anos. Estamos em 1826, né, e viverá o bastante para declarar como testemunha no processo de beatificação. Se chama André Vercher. Deve-se deixar, né, a palavra e ler simplesmente sua declaração feita sob juramento por primeira vez no 4 de junho de 1864. Então são dados aqui que vocês podem ver que são documentados, né? São de fato sério, não é uma testemunha que está contando aí no meio da rua um caso que aconteceu com o santo. Pois bem, então ele diz o seguinte:
Desde já vários dias, perdão, o padre Vianney escutava em seu presbitério, o presbitério é a casa onde o padre mora, um ruído extraordinário. Uma noite foi me ver e me disse: não sei se serão ladrões. Queria que você fosse ver e dormir no presbitério. Então o rapaz respondeu: como não, senhor? Senhor padre, eu vou pegar o meu fuzil. Então, chegada a noite, ele contando a história, fui ao presbitério, conversei sob o calor das chaminés, creio que se chama em português, ou chaminés, enfim, aquela coisa que se coloca a lenha, aí sai a fumaça por cima. De fato, eu esqueci como se diz em português. Com o senhor padre até às 10 da noite. Então, o padre Vianney disse o seguinte: vamos dormir. E ele deu o seu quarto, o quarto do padre, e ocupou o contíguo. Eu não dormi. Em volta de um ruído, de um barulho aterrador, ouvi que sacudia com violência o corredor e a fechadura da porta que dava para o pátio. E ao mesmo tempo, contra a mesma porta, havia um barulho como em golpes de massa, em tanto que o presbitério se ouvia o ruído de tronos, como se fosse o caminhar de vários carros. Lembre-se que os carros naquela época eram carroças. Bom, assim, peguei meu fuzil e me precipitei até a janela que abri. Olhei e não vi nada. A casa começou a tremer ao redor por volta de umas 4 horas. Minhas pernas se fizeram outro tanto, ou seja, as pernas dele começaram a tremer, e me senti mal durante 8 dias. Quando o ruído começou, o senhor padre tinha ligado uma lâmpada. Se aproximou a mim e me perguntou: você escutou isto? E ele respondeu: claro que escutei, por isso me levantei e tenho meu fuzil. O presbitério se movia como se a terra tremesse. Tem medo então? O padre perguntou. Não, disse o rapaz, não tenho medo, mas sinto que minhas pernas estão frouxas, estão tremendo. O presbitério vai cair. Então era tão forte o tremor que parecia que o presbitério, a casa do padre, ia cair. Então o padre Vianney, o São João Maria Vianney, pergunta: o que você acha que isto é? E ele disse: eu creio que é o diabo. Quando cessou todo o ruído, voltamos a dormir. E o senhor padre regressou à noite seguinte a rogar-me que voltasse com ele. E eu respondi: senhor cura, cura é o modo que se chama em espanhol, senhor sacerdote, eu tive bastante com a noite, eu não quero mais. Enfim, este relato foi confirmado pelo mesmo padre de Ars, que contava anos mais tarde na Providência, instituição de caridade fundada por ele, como seu primeiro guardião no presbitério, tinha tido medo. O próprio Vercher, que era o rapaz, dizia rindo, estava todo tremuloso, enfim, com seu fuzil. Não se lembrava mais de que tinha em mão. Então, ele estava com tanto medo, que não parecia que tinha um fuzil em mão. Então, quando nós vemos que há certas manifestações, digamos, sobrenaturais, dessas coisas, são coisas que se percebem de fato. Se percebe que existe uma outra inteligência, um outro ser que está fazendo aquilo. Não é algo que eu sinto, não é algo que eu estou gritando e berrando, não é isto. Isto são mais parecido com doenças psicológicas, enfim, que se deve tratar com um profissional. Quando eles, digamos, se manifestam, eles se manifestam com um poder muito superior do que nós podemos imaginar. Então, para ficar claro ainda, não se deve ter medo da ação deles, no sentido de, quando estamos em estado de graça, eles não têm poder sobre nós, eles não nos podem fazer pecar. Bom, então, depois desta história, tem várias outras histórias que o Monsenhor Cristiano vai falando. Tem uma que ele mostra sobre um homem que
ele foi internado, chama-se Antoine Gué, era da França, e ele sofreu a vida inteira dele com o caso de possessão. E sempre que se tratava de fazer um exorcismo, sempre dava alguma coisa errada para que o exorcismo não fosse feito. Inclusive foram levá-lo para São João Maria Vianney, né, por algum motivo, né, não foi feito o exorcismo nele, né, e ele viveu com isso até o final da vida dele. E ele viveu uma vida assim muito penitente. Quando não estava tendo os casos, ou seja, quando não estava tendo a possessão, né, quando não estava em ato de possessão, né, ele era uma pessoa muito virtuosa, ele fazia penitência. E bom, né, a Monsenhor Cristiano vai explicar que naquele tempo haviam pessoas que se ofereciam como sacrifícios, né, pelas almas, para o bem das almas, e então essas pessoas, por um amor que elas tinham, a verdade eterna, etc., né, elas sofriam certas possessões, né, elas se davam como vítimas, para que a verdade fosse, digamos, manifesta. Bom, são aquelas almas que se faz sacrifícios, né? Nosso Senhor, ele tem muitos meios que levam para a pessoa salvar sua alma, né? Então, um delas seria, de fato, aceitar o sacrifício dessas pessoas, né? Mas isso ocorre como em casos muito circunstanciais. Não é qualquer pessoa que se pode oferecer o sacrifício. A Divina Providência vai mostrando, né, o modo em que ela pode fazer aquilo, etc., né, que não vai prejudicá-la. Enfim. Então, só porque eu falei deste tema? Porque simplesmente para não se confundir, né, com esses casos que existem nessas seitas, né, que se vê o diabo por todos os lados. Né, isso começou muito com o protestantismo. Né, Lutero, ele tinha uma obsessão, né, pela existência desses espíritos. Né. Ele via a existência desses espíritos até mesmo nas estrelas. Dizia que as estrelas tinham esses espíritos, eram demônios, né. Ou ele via em qualquer lugar. Então, a partir do protestantismo, da existência do protestantismo, que foi se manifestando muito a crendice na existência desses espíritos, né, o cientificismo, né, depois da Revolução Francesa, justamente, né, colocou em cima disso, caiu em cima disso, né, e começou a negar a existência de Satanás. Então, nós vemos a consequência disso no mundo moderno, atual, é que nós já não cremos na existência desse espírito e muito menos na existência dos anjos. Nós pensamos que o mundo é esta coisa, cheio de matéria, cheio de papel, cheio de... esse mundo pesado, né? Cheio de... sem mais a vida espiritual. Não existe mais uma vida espiritual séria. O que existe é um teatro. Inclusive nos nossos meios, né? Muitos vivem como um certo teatro, né? Enfim, temos ali a teoria, a teologia, o catecismo, né? Mas vivemos de outro modo, né? Apenas cremos naquilo e está bom. E esquecemos. E não é assim. A vida espiritual, para que ela possa ser percebida, ela deve ser de fato vivida, né? É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né? Ou mostrou-nos, por exemplo, através, agora que nós estamos entrando no tempo de Quaresma, né? De pegar a nossa cruz, né? A cada dia renunciarmos a nós mesmos e segui-lo. Então isto é somente assim que se vai perceber, por exemplo, a existência desta vida espiritual, né? E quando se percebe a existência desta vida espiritual, percebemos também que ela é muito mais real, muito mais forte que este complexo de matéria que nós vemos. Não que a matéria seja má, pelo contrário, a matéria é muito boa, né? Mas, por exemplo, o nosso corpo, do qual ele é bom, né, e nós devemos zelá-lo para que ele possa ser salvo junto com a alma, né, para que assim no julgamento final, por exemplo, nossos corpos possam se juntar à nossa alma e vivermos tanto com corpo e alma, né, na vida eterna. Mas para isto é necessário que eu domine o meu corpo, a minha parte material, a minha parte sensitiva, para que esta parte sensitiva não me domine, né? Então, atualmente, nós vivemos em um mundo da qual a parte sensitiva, a parte animal, e não a parte racional, que é a parte que percebe a existência desses seres, vivemos num mundo da qual nós deixamos que esta parte domine a parte superior. Então, quando nós deixamos que esta parte domine a parte superior, evidentemente nós vamos crer mais na parte superior, na parte espiritual. Tudo vira teoria, tudo se torna como algo de livros, né? Não, existe porque está escrito na Suma, e é isto, né? E não é assim. Estes seres existem, seres atuam, né? Eles atuam através de possessão, através de infestação e através de obsessão, né? A possessão seria como a pessoa percebe que existe um ser intelectual, um outro ser, uma outra coisa nela, né? E ela não tem mais liberdade de atuação. Ela, de fato, tem uma outra coisa ali, né?
E é outra coisa que atua por ela. Existe uma outra coisa, eu não tenho uma dúvida que está uma outra coisa ali, né? Um outro ser, né? Em todo caso, nunca se deve ter medo, porque se deve sempre procurar os sacramentos, né? A vida de graça, a vida de oração. E aí Deus ele vai sempre cuidar da pessoa, não deve se preocupar por isso. Enfim, então a possessão, ela tira a liberdade da pessoa, ela tira de fato a liberdade da pessoa. Então, no caso de possessão, por exemplo, as pessoas vão falar 20 idiomas, né? Vão voar, tem casos no livro de Monsenhor Cristiani, né, caso documentado, né, que pessoas levitavam por como 50 metros, né, uma coisa de fato, é algo que se percebe, não é uma coisa do sentimento, não é que eu estou começando a gritar, né, e fingir, não é isso. Isso é loucura, ou isso é um problema, né, psicológico do qual deve ser resolvido, né. Então, a possessão é isto, tem uma certeza, né, de um outro ser que estaria atuando no meu lugar, ok? Nosso lugar. O caso de infestação é diferente. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que passou por estes casos, né, que passa, inclusive, por estes casos, por exemplo, de infestação. Tem. São casos reais que ainda existem hoje, né? Então, são quando, por exemplo, se percebe que existe a presença, né, de um outro ser, por exemplo, em sua casa, em seu quarto, no lugar onde você está, e este ser começa, não sei, a mover um copo, a mover uma cortina, a começar a induzir, né, à noite para que se possa cair em alguma tentação, né. Há uma indução, é mais ou menos como o hipnotismo, né, que uma pessoa induz a outra, né, para que entre em estado hipnótico. Bom, o demônio também faz isso. O demônio ele pode induzir uma pessoa para que entre em certo estado, né, e deste modo, ele possa fazer a pessoa cair em alguma tentação. Normalmente, quando é para cair em tentação ou não, a pessoa não perde a liberdade. Não se perde a liberdade. Ninguém peca sem querer, por exemplo, né? Ou então, pode começar como um caso de São João Maria Vianney, né? Começar a tremer a casa, começar a fazer muitas coisas, das quais nós não podemos nem mesmo imaginar, mas que não está como possuindo o corpo da pessoa, né? Então a pessoa tem liberdade de ação, né? Como o padre João Maria Vianney tinha. Vemos a história de Santo Antão, né? Que uma vez Satanás bateu na porta ali dele, e ele atendeu e viu um anjo enorme, né? E Satanás dizia a ele: olha, você é mais poderoso do que eu, né? Pelo fato de você estar vivendo com Deus, né? Pelo fato de você ter controle sobre você mesmo, né? Então, Santo Antão, para quem não sabe, ele comia um pão por dia, meio pão por dia, e ele era um ermitão, né? Um monge do deserto. Ele vivia, de fato, santamente, uma vida muito regulada, uma vida muito, muito, muito santa. E ele tinha essas experiências também sobrenaturais. E ele dizia que, sabe, através da vida de Santo Antão, que esses seres não podem fazer nenhum mal, né, para as pessoas que vivem bem. Ok? Então não se deve ter medo nesse sentido. Estas coisas existem, mas para que se possa, como perceber o poder de Deus, né, o poder do mundo sobrenatural. Existem, estão aí. O mundo sobrenatural não é uma teoria, não é algo que está no livro, existe, né? Mas não é algo que se deve ter medo, ou pelo menos se tem medo, saber que não se deve ter medo, ok? E também tem um caso de obsessão. O caso de obsessão é quando, por exemplo, a pessoa está muito tentada, tem uma certa tentação, mas é uma tentação que é persistente, é uma coisa que não acaba, é algo que permanece, e a pessoa percebe que existe uma coisa distinta, né, que não é ela que está fazendo aquilo, né, e ela pode, ela tem um perigo de cair naquilo, né. Mas enfim, ela sabe que não é ela não é que ela tem dúvida, não é que ela pensa, não, será que? Não é isto. Ela sabe que tem um outro ser, um ser inteligível, distinta da pessoa, né, que está tentando a pessoa a fazer alguma coisa. É como o caso, por exemplo, de indução. Indução pode ser uma certa obsessão, né, mas que a obsessão é algo que permanece, que fica ali, né. Então nós vemos, por exemplo, na história dos santos que tinham certas tentações contra a pureza. Não por causa deles mesmos, por causa da concupiscência, senão que havia um ser, né, que tentava, né, que estava tentando eles, eu não esqueci o santo, né, teve um que se jogou em cima de um espinheiro, né, para que a tentação pudesse parar. Então são coisas assim de fato grandes, né, não é algo que nós temos dúvidas que acontecem, ok? Bom, mas por que tudo isto? Simplesmente para que não se confunda, né, estes casos que se vê nas seitas, estes casos que se vê nesses falsos lugares, né, de falsos casos, do qual
deste modo, o cientificismo querer justificar que não existe a ação deles, simplesmente porque nesses casos eles não encontram uma ação, digamos, extraordinária em que se possa dizer, não, de fato nós não podemos explicar. Né? Então não é assim. Tem casos documentados, tem casos atuais, eu conheço, né, não minto, conheço de fato casos que são sobrenaturais, né, extraordinários, né, do qual nenhuma regra científica poderia, por exemplo, explicar. Como eu falei, por exemplo, do caso de induções, né, de perceber, por exemplo, que há um ser distinto, né, seu. Né. Ademais, como casos de mover certos, digamos, objetos do qual não está de acordo com o seu poder, né, tudo isso existe, tudo isso está aí. Né? E é tão certo isto que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto por Satanás. Né? Se não fosse assim, né, não estaria escrito no Evangelho. Um católico que nega muito a existência destes seres, deve ter prudência, né, em relação ao modo de dizer, né, ao que você está negando, porque negar a existência substancial deles, ou seja, da substância deles, né, e negar também a ação não é uma atitude católica, ok? Mas por que nós não vemos no mundo atual, para terminar? Por que nós não percebemos a ação deles? Né? Qual é a razão, né, da qual tudo isto passou, tudo isto ficou para trás? Enfim, nós sabemos que desde o começo do mundo, né, a existência destes espíritos, né, o objetivo da existência deles, a finalidade deles, é fazer com que as almas se percam. Né? Então Santo Agostinho ele vai explicar lá na Cidade de Deus, né, muitos casos da qual certos simulacros de demônios, ou simulacros de Deus, por exemplo, Netuno, Saturno, enfim, ele vai dar ali os nomes dos deuses, né, se manifestavam, né, para enganar as pessoas. Então eles enganavam, simplesmente enganavam, e as pessoas se consideravam como deuses. Né. Também, já o primeiro pecado foi uma indução maligna para que a pessoa pudesse pecar e perder sua alma, e perder toda a humanidade. Enfim, então a finalidade deles é fazer que as pessoas percam sua alma, não é uma outra coisa. Não estamos aqui com outro objetivo. Nós estamos aqui, nós seres humanos, para que nós possamos ser salvos, para louvar a Deus, para dar glória a Deus, né, e salvar a nossa alma. É para isso que nós estamos aqui. Então, o objetivo deles, eles tendo uma inteligência muito superior à nossa, eles sabendo desta realidade com muito mais propriedade que nós, eles simplesmente não atuam, porque a sociedade atual, se você coloca o pé para fora de sua casa, né, está toda já no caminho da perdição, né, já está toda no caminho do pecado. Então, para que eles vão tentar essas pessoas, se essas pessoas já estão no caminho deles? Não tem porquê. Né? Então, eles vão tentar o quê? Vão tentar aquelas pessoas que estão seriamente, né, decididamente, a mudar de vida, né, a seguir os caminhos de Deus, porque é aquelas que eles querem que façam perder. Por quê? Porque eles são invejosos, eles perderam a alegria eterna, eles perderam toda a felicidade sobrenatural. E eles não querem que nenhum homem tenha essa felicidade sobrenatural. Porque eles sabem que esta felicidade, que ir a Deus, né, que salvar a sua alma, consiste na felicidade do homem, consiste numa vida, numa boa vida, na melhor vida em que se poderia nem mesmo imaginar, porque nós não podemos nem conceber, né, como será a vida do céu. Então eles sabem disso. Portanto, o objetivo deles é simplesmente fazer que nós percamos nossas almas. Né? Mas, como eu disse, quando estamos em estado de graça, que é um meio de se vencer a eles, né, não se deve preocupar, porque Deus está conosco. Né? Deus está nos ajudando. Nosso anjo da guarda também, né, que é uma resistência de um ser espiritual da qual não pode ser negado, também está ali para nos ajudar. Né? Então, há toda uma milícia celeste, né, que está ali, né, para nos proteger. Mas isso se nós permanecemos no caminho de Deus. Porque se nós não estamos no caminho de Deus, nós vamos para outro caminho. Não existe um meio caminho. Né? Ou eu sou de Deus, ou eu sou do demônio. Um meio caminho não existe. Então, se eu estou no caminho do pecado, né, e não percebo estas relações, enfim, toda a existência desse mundo espiritual, pelo fato de eu estar no caminho do pecado, eu nem mesmo, digamos, considerar sair deste caminho, então trema, né, e tema, e chore, porque de fato o caminho que se está percorrendo não é um caminho bom. Então se dá a isto, né? Eu faço um desafio, quer perceber a existência deles? Mude de vida, né? Mude de vida, faça um caminho de ascese, faça um caminho de fato seguro, né, firme, adeque-lhe a fé, tenha a fé íntegra e se perceberá, né? Se perceberá, porque como se vive mais para o mundo espiritual, esse mundo espiritual começa a fazer-se realidade. A partir do momento que nós não vivemos mais para o mundo espiritual, é o mundo material que faz realidade nossa. Né?
Então é aquele que se diz, quanto mais eu vivo para o mundo, mais eu morro para Deus. E quanto mais eu morro para o mundo, mais eu vivo para Deus. Ok? Então, simplesmente é uma questão prática, uma questão, de fato, da fé andar junto com a prática. Okay? Da fé, da minha crença, andar junto com a ação. Mas, enfim. Então, simplesmente, para ficar como claro, tinha muitas coisas a falar ainda, por exemplo, das sociedades secretas, né? O papel da sociedade, o corpo místico dessas sociedades secretas com o papel da cidade de Deus. Tem muito do que se dizer, né, sobre esses temas, né? No qual esses espíritos também, por exemplo, atuam nelas. Né? Mas, enfim, são coisas que, se eu dissesse, fôssemos parar para conversar, seria como 3, 4 horas de aula, e eu tenho certeza que ninguém acompanharia. Então, que Deus os abençoe. Salve Maria. Qualquer coisa, podem enviar um e-mail. Tem outros vídeos no canal sobre a crise da igreja, sobre a Santa Missa, sobre a confissão, sobre os pecados, da qual você pode aproveitar. Que Deus os abençoe. Salve Maria e até a próxima.